Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarice, fonoaudióloga. Voltei para a gente conversar mais um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento da linguagem, agora na faixa etária de 1 a 2 anos. Bom, entre 0 e 1 ano, a gente observou a aquisição de algumas habilidades e nós estimulamos algumas habilidades que foram fundamentais para que agora a criança apresente uma evolução não só nos aspectos da compreensão, como da expressão. O que nós podemos esperar entre 1 e 2 anos? A criança apresenta uma melhor compreensão de palavras que estão relacionadas a necessidades. Exemplo, mais, quer, dar, acabou. E ela não só compreende melhor o funcionamento, o uso dessas palavras, como ela passa a atender também ao que a gente chama de ordem simples, que são solicitações, pedidos que nós fazemos, né? Nós fazemos para a criança, que tem aí uma ação, que são mais simples. E aí um exemplo é quando a gente solicita para a criança entregar algo, né? Dá para mim, dá para mamãe. E ela prontamente atende àquela solicitação. Outra habilidade que está se desenvolvendo muito nessa fase é a produção verbal. Então, lá por volta dos 12 meses, a gente começa a observar a produção das primeiras palavrinhas. Essa produção vai se aprimorando. A criança começa a usar, por exemplo, palavras-frase, né? Uma palavra que tem a função ali de uma frase um pouco maior, que nesse momento ela não domina, como, por exemplo, pedir água falando água, aga. Nesse momento também a criança começa a entender melhor a função dessas palavras, então ela usa mais com o intuito de nomear coisas, nomear pessoas. Outra habilidade que ela vai adquirindo, né, que vai se aprimorando ao longo desses meses, é a produção de enunciados, né, enunciados simples de 2 palavrinhas. Essa evolução no vocabulário, né, de nome, nome de objetos, partes do corpo, identificar e tentar nomear algumas partes do corpo, né, mais ou menos umas 3 partes, por exemplo. Também vai contribuir para que por volta dos 2 anos a criança já tenha um vocabulário aí de mais ou menos 300 palavras. A criança também nesse momento começa a responder mais ao seu nome, né? Responder prontamente quando é chamada pelo nome. Ela começa a se explorar um pouco mais no espelho, né? Brincar com a sua imagem mais no espelho. A habilidade de imitação também está se desenvolvendo, né? Se aprimorando nessa fase. A criança demonstra mais interesse em imitar o outro, tanto seus gestos, suas ações, quanto suas produções verbais. E quando a gente fala de gestos, estes também estão se aprimorando, também estão evoluindo. A criança faz mais uso de gestos que são indicativos, como por exemplo apontar, e de gestos representativos, né, que vão representar alguma ação ali que faz sentido, que está dentro do contexto. E essas são só algumas das habilidades que estão se desenvolvendo, né? Muitas outras habilidades estão sendo adquiridas paralelamente, mas eu fiz um resuminho, só para vocês entenderem um pouco essa evolução que a gente vai observar na parte de compreensão, na parte de produção, de expressão, na habilidade de imitar, no uso dos gestos, nessa ampliação do vocabulário, nesse uso de enunciados, como eu comentei, de 2, 3 palavrinhas, né, esse maior reconhecimento, né, que a criança tem do nome, de começar a se explorar, enfim, são habilidades que serão fundamentais para que a criança adquira marcos que vão vir aí na nossa próxima faixa etária. E quanto aos brinquedos e brincadeiras, vamos lá. É importante a gente apresentar para a criança sempre brinquedos e objetos que vão estimular não só a parte de comunicação, mas também os outros aspectos do desenvolvimento, sensoriais, motores, cognitivos. Então, brinquedos que seriam interessantes nesse momento. Brinquedos de encaixe, brinquedos de montar, de empilhar, puxar, empurrar, martelar. A criança já tem aí uma desenvoltura, né, um pouco maior da parte motora, então ela manipula melhor esses objetos. Aqueles brinquedos que a gente comentou, né, que são musicais, auditivos, com muitos estímulos visuais, eles podem nesse momento ser mais interativos, trazerem mais recursos, porque a criança vai conseguir dominar um pouco melhor aquele brinquedo.
Brincar de esconde-esconde, colocar uma toalha, esconder e aparecer, brincar de chamada telefônica, as crianças adoram, né? Nunca deixe de atender o telefone de uma criança. Pensando na estimulação auditiva, por exemplo, brinquedos que simulam objetos, né, instrumentos musicais, umas bandinhas, tambor, é muito legal para essa faixa etária também. Livros, né, livros para a hora do banho, livros para outros momentos, principalmente aqueles que têm muitos recursos táteis, né, recursos visuais, livros que são, né, de acordo com a faixa etária da criança. Bom, e em todos esses momentos, em todas essas brincadeiras, participe, brinque junto com a criança, narre o que está acontecendo, converse com ela. Estimular, né? Estimular a fala, estimular os aspectos auditivos não significa que você tem que falar o tempo todo com a criança, né? Você precisa mostrar para ela que você fala, mas que ela também tem vez. E isso não só a nível de fala também, mas de gesto, né? Você faz um gesto, dá espaço para que a criança também faça. Você faz uma produção de fala e dá espaço também para que a criança faça. Com isso, ela vai aprendendo que há uma troca de turno, que há a sua vez, há a vez dela e que a brincadeira pode funcionar muito bem assim, né? De uma forma cooperativa. Então, você às vezes coloca uma peça, ela coloca outra peça na brincadeira. Assim, a gente vai ensinando para a criança muitas outras habilidades que permeiam aí, né? Essa troca, esse momento de brincadeira, essa atenção que precisa ser compartilhada. A gente aprende muito com o outro, né? Então, o outro é meu modelo. A gente precisa ser um bom modelo para a criança, né? E com isso ela vai aprender, vai adquirir habilidades e a gente também precisa valorizar essas habilidades que ela já faz, que ela tem, deixando com que ela participe ativamente da brincadeira, né? Não só comprar ordens, a gente não fique o tempo todo pedindo para a criança fazer alguma coisa, né? Mas a gente saiba brincar junto, a gente consiga participar dessa brincadeira para que ao mesmo tempo a gente estimule e a gente também traga motivação e traga diversão para aquele momento. Bom, essas são algumas dicas, estamos à disposição se vocês precisarem de mais, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao desenvolvimento, em relação a como estimular o seu filho. E continuem acompanhando nossas publicações, nossas postagens. Logo mais a gente vai ter aí um vídeo bem legal falando sobre a faixa etária de 2 a 3 anos. Tchau, tchau!